A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, paz do Senhor Jesus, tudo jóia? Tudo tranquilo? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é bom, Deus é fiel, glória a Deus. Mais um programa por dentro da Bíblia tá começando aqui na Rádio Maior Amor. Que bênção, né? Glória a Deus, que bom estar com você neste sábado. Todo sábado eu tô aqui, às 9 da manhã com o Por Dentro da Bíblia. Domingo tem a reprise às 13 horas. Depois você pode ouvir nos principais tocadores de podcast, né? No Google, agora é YouTube Music, né? YouTube Music, Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast, é isso? E muitos outros. Nós estamos por aqui. Deus é bom nesta manhã chuvosa. Tá chovendo bastante aqui pelas bandas de Tangará da Serra. Glória a Deus, eu quero mesmo é que chova e que chova bênçãos nas casas dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Glória a Deus, né? É bênção demais. Participa comigo do estudo bíblico que temos para hoje, né? Manda mensagem pro Jean Peterson no WhatsApp da Rádio Maior Amor, ó. Anota aí e participa comigo. Presta atenção, hein? Se você tá no aplicativo da Rádio Maior Amor, é só você clicar no ícone do WhatsApp e já abre direto, meu irmão, presta atenção, bem como nas outras redes sociais. Mas anota aí, ó, 44 9 97 54 00 49. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor, né? Que bênção, glória a Deus. E já tem áudios aqui, né? Já tem áudios que nós vamos colocar no ar. Vamos escutar os nossos irmãos, né? O que eles mandaram aqui para nós. Vamos ver aqui. A paz do Senhor, Jean. Amém. Tudo bem? Aqui quem vos fala é o cantor Valdossan, da dupla Valdossan e Darlene, de Gurupi, Tocantins. Que benção. Quero pedir um louvor com Valdossan e Darlene, viúva de Naim. Glória. E oferecer para todos que estão na programação. Deus abençoe. Pai Senhor, bom dia. Amém. Paz do Senhor. Valdossan e Darlene. Gurupi é terra boa. Falei para ele aqui no WhatsApp. Passei por Gurupi em 2007 quando voltava do Maranhão. Em São Luís do Maranhão. Eita. Só lugar longe. Olha onde a Maior Amor tá chegando, seu Leandro Souza. Olha aí a Marildo Agnelli. Onde a Rádio Maior Amor está chegando no Tocantins, em Gurupi. Deus te abençoe, meu irmão, bem como a irmã Darlene. Deus abençoe a cada um, né? Divulga aí nossa programação. Vamos para cima, vamos chegar nos lugares mais longínquos do Brasil. Gurupi, galera. Se eu nunca tivesse passado por lá, eu não ia saber, né? Mas Gurupi, já tá mais perto da divisa com Goiás, né? Já é do outro lado do Tocantins, é mais pertinho ali da divisa com Goiás, com São Miguel do Araguaia e tudo mais, né? Eu acho que é o Paulo Augusto que é de São Miguel do Araguaia, não é, Paulo Augusto? Depois você me confirma, eu acho que é. Eu acho que é ele que é de São Miguel do... Ou eu tô errado, tô confundindo aqui. Vamos ver se a memória tá boa. Deus abençoe, meus irmãos, que maravilha. Deus é muito bom e que bom estar com vocês. Tem mais áudio aqui, né? Tem mais áudio aqui chegando. Professor Jean Peterson, Rádio Maior Amor, proclamando o amor de Cristo por dentro da Bíblia. Olha. Já tô aqui ligado. Que bênção. Tô aqui ouvindo a Rádio Maior Amor e esta programação abençoada por Jesus. Amém? Amém, tio Dil. Esse é o Edivaldo, tio Dil, em Vitória na Conquista, na Bahia. Ele não perde um programa, gente. Ele tá sempre lá. Hoje ele não conseguiu falar rapidinho, né? Hoje ele tá cansado.
Ele não conseguiu falar rapidinho desse jeito que eu falo pra ele. Fala rapidão, tio Dio. Hoje não deu certo. Mas é bênção. Um abraço. Deus abençoe você também. Edivaldo Tio Dio, ele que é cantor também, né? Que bênção, né? Todo o Brasil aí. Cada cantinho do Brasil tem um irmão, uma irmã participando conosco. Sempre, né? A gente vê isso durante a semana, né? Nas programações. O povo gosta do Paulo Augusto, né? Paulo Augusto, nosso craque, camisa 10. O locutor que o povo gosta de ouvir. Todo dia, às 8 horas da manhã. O Bom Dia Maior Amor. Começa bem o seu dia com Paulo Augusto. É um Amanhecer com Cristo. Mas o Paulo Augusto é diferenciado. Deus abençoe. É isso, né, meus irmãos? É isso? Tem mais mensagens? Acedir de Presidente Prudente. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço pra você. E conforme for chegando mensagem, a gente roda. Vamos pro estudo, meus irmãos? Vamos lá pro estudo. E se chegar mensagem, depois a gente coloca, não tem problema nenhum. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. É isto mesmo, né? Olha, a missionária Maura mandando mensagem. Mano, no final do programa eu coloco o seu áudio. Sabe o que acontece, irmãos? É o delay. Isso é delay. A gente fala que demora um monte de tempo para chegar aí. E aí não é instantâneo, né? É ao vivo, mas não é. Olha que engraçado. Demora uns 30 segundos para chegar para vocês aí. Irmã, eu vou colocar seu áudio no final do programa, tá bom? Mas eu deixo o meu abraço para a missionária Maura em Várzea Comprida e para suas Marias, Maria da Cruz e Maria das Dores. Eu sei que uma é tia, a outra é cunhada. É isso? Ei, mas é um trio abençoado. É o trio Parada Firme. A irmã já ouviu falar no trio Parada Firme? É bênção demais, né? É o trio Parada Firme em Várzea Comprida. Um abraço para vocês, para as minhas irmãs. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar? Depois a gente vai colocando os áudios, né, que chegarem, participações ao final do programa. E o tema do programa de hoje, né? Você que, respondendo aqui, a missionária, que bênção, é isso aí. No programa de hoje, você que estava acompanhando as redes sociais da Rádio Maior Amor, você já sabe, né? Qual que é o tema do programa? Há diferenças entre os tipos de pecados? Tem essa história de pecadinho, pecadão, um pecado pior que o outro. O que a Bíblia diz a respeito? Hoje nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso, sobre pecado, né? O pecado, né, meus irmãos? Pecado é errar o alvo, né? Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo. Pode ser o Instagram, pode ser seu carro, tudo que te afasta do Senhor é pecado. Sabia disto? Menino, o negócio é sério. Tudo é pecado. Tudo que te afasta da presença de Deus, tudo que te desvia do alvo que é Cristo, é pecado, não é? E qual foi a origem, né? Eu já falei sobre a origem do pecado aqui, eu não vou abordar esse tema hoje, mas olha que interessante. Algo que eu queria abordar. O pecado, todo pecado, ele geralmente tem origem em uma insatisfação, um desejo mau, né? Olha só que interessante. O primeiro pecado, como surgiu? Presta atenção, irmão. Gênesis capítulo 2. É necessário falar tudo isso, tá? Pra gente contextualizar. Gênesis capítulo 2, versículo 8 em diante, fala assim: E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Olha irmãos, você tem noção que é isso? Paraíso, a mais perfeita paz. O homem tinha de tudo. Olha que interessante, né?
Então o homem tinha de tudo. Ele tinha a presença de Deus, porque a Bíblia diz também, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que o Senhor Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Cara, que coisa mais linda, que perfeição. Quer dizer, eu tinha tudo, né? Comida de todo tipo, né? Árvores frondosas, frutíferas, rios cristalinos. Não é como é hoje, tudo com agrotóxico, tudo com lixo, poluído. Era perfeito, irmão. Imagina, meu Deus, olha a perfeição disso. Você consegue imaginar? Depois você lê Gênesis aí. Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver que perfeição. Porém, mesmo assim, o homem pecou. Mesmo assim, porque toda criatura livre que nascesse pecaria. Já falei sobre isso, tá? Já falei sobre isso em outros programas, não vou me aprofundar neste, né? Toda criatura que nascesse pecaria. Não tinha jeito. Mas veja só como carecemos da graça de Deus. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Veja a perfeição. E mesmo assim, olha só. No versículo 16, Deus diz: ordenou o Senhor Deus ao homem: e toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás, né? Certamente morrerá. Aí a Bíblia diz aqui no versículos 18 e 19, né? E 20. Não é bom que o homem esteja só, né? Deus disse que faria uma ajudadora para o homem. Ele nomeou os bichinhos, tudo. Deu nome às espécies, cada bichinho bonito. E aí Deus fez uma ajudadora para ele. Trabalha para Deus, que Deus dá o que você precisa. Olha só, que perfeição. Eu fiz, Deus me deu. Olha que maravilha. E viviam os dois tranquilos. Depois você pode ler Gênesis. Vivia o casalzinho lá, em meio à natureza, aos bichinhos. Tinha tudo. Irmãos, tudo que precisavam para a subsistência. Mesmo assim pecaram. Isso deriva de uma insatisfação, de um certo orgulho, sabe? Então todo o pecado, ele provém daí. Está no coração do homem essa raiz pecaminosa. Começou aí. Foi o primeiro pecado da raça humana que nos contaminou para sempre, não é? Começa por aí. Insatisfação. É complicado. Então guarda isso. O pecado, ele surge de uma insatisfação. Eu estou insatisfeito. Eu quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Veja, cantor Maurício Pedroso, que está mandando mensagem, né? Lá do Paraná. Veja que todo o pecado, ele provém dessa insatisfação, dessa autossuficiência. O ser humano sempre quer ser autossuficiente. Sempre ele quer seguir os seus próprios caminhos, seus próprios conselhos, resolver da sua forma, porque o jeito de Deus não funciona. Eu vou fazer do meu jeito. Você já viu aqui que o meu jeito não funciona, né? Você já viu que o seu jeito não funciona. Adão e Eva foram resolver do jeito deles e se lascaram, com perdão da expressão. Se lascaram geral mesmo, caíram. E nós fazemos isso. Isso se repete dia após dia. E nós estamos fazendo isso, pecando contra Deus. Olha só. Vai anotando, irmão. Era perfeito. Eles ficaram insatisfeitos. Quiseram fazer a sua própria vontade ao invés da vontade de Deus, né? E o que aconteceu? Romanos capítulo 3, versículos 9 em diante. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Olha só. Essa é a situação do homem sem Deus. Ao judeu é melhor. Ao judeu é o povo escolhido. Não é assim? Judeu é o povo escolhido. O apóstolo Paulo vem e joga um balde de água fria, joga areia na farofa do povo. Fala: não, sem Jesus você tá lascado do mesmo jeito. Você pode ser judeu. Eu sou o povo escolhido, o resto é resto. Tá lascado, né? Por quê? No versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse é o cenário, irmão.
E aí, irmãos, e os pecados? Existe pecado grave para morte? Como é que é? Pecadinho, pecadão? Fala aí para mim. A igreja católica, ela fazia distinção entre os tipos de pecado, sabe? Tinha o pecado mortal, ou os pecados mortais, e pecados veniais, que eram pecados mais leves, vamos dizer assim. Então ela sempre fez essa distinção. E os reformadores, eles quebraram um pouco isso, não é? Eles quebraram isso entendendo que todo pecado é ruim, sejam leves ou pesados, vamos dizer assim. Eles entenderam isso. E eu creio sim, tá? Eu creio que todo pecado é pecado. Todo pecado é ruim, irmão. Todo pecado é ruim. O salário do pecado é a morte. Aqui não diz o tipo de pecado. Ah, irmão, mas a Bíblia diz. A Bíblia mostra diferenças entre pecados. Realmente, irmãos, a Bíblia, ela nos dá inúmeros exemplos de pecados, menores e maiores, né? Você vê Natã quando confrontou Davi, né? Natã falou a Davi que ele não morreria pelo adultério que cometeu, porém ele perderia seu filho, né? Um pecado grave, né? Um pecado grande, né? Eu concordo, né? Você vê, por exemplo, em Levítico, capítulo 20, que há uma ordenação de ofensas, né? De pecados conforme a gravidade daquela ofensa, né? Pois é. As ofensas sexuais mais graves, vamos dizer assim, elas vão primeiro. E você vai vendo, né? Isso em toda a Bíblia, né? A questão da idolatria, né? A adoração ao bezerro de ouro que o povo de Israel teria feito, fez, aliás, né? Moisés disse que era um grande pecado, né? Então, tá tudo bem, né? Nós vamos vendo isso ao longo da Bíblia, né? Essa distinção. Mas, irmãos, essa distinção entre os pecados, ela ocorre, na verdade, nas consequências, porque a causa é a mesma, sabia? Tiago, capítulo 1, versículo 14. Eu poderia citar aqui, irmãos, né? Eu poderia citar inúmeras listas aqui de pecados e fatos. Realmente, aí, irmão, tem pecadinho e pecadão na Bíblia. Sim, e eu sei que nós temos fatos na Bíblia, né? Inúmeros versículos que eu poderia citar aqui, eu sou consciente disso. Mas eu creio que é a consequência, porque a causa é a mesma. Tiago capítulo 1, verso 14. Mas, olha só, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Né? O que é concupiscência? Mau desejo, né? Primeiro eu vou sendo atraído, né? Vou sendo atraído e vou sendo levado aos poucos pelos meus maus desejos, as minhas insatisfações. Não estou feliz com o que Deus está me dando. Não estou feliz com a vida que eu tenho. Não estou feliz com a esposa que eu tenho. Irmão? Não estou feliz com o emprego que eu tenho. Vou falar mal do meu patrão. Então, surge ali um mau desejo. Olha só, que loucura, né? E esse mau desejo, se você ficar alimentando aquele desejo, ele se torna um pecado. E o pecado, sendo realizado, gera a morte. Então, veja, realmente todo pecado nasce disso aqui. Vem uma insatisfação, uma autossuficiência. Eu vou fazer minha vontade. Eu sei que a Bíblia diz tal, mas eu vou fazer minha vontade. Isso é todo mundo. E ninguém é melhor do que ninguém. Ou ninguém é pior do que ninguém nesse ponto. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, o ser humano ele precisa cuidar com essa insatisfação, com essa questão de não ser grato, de buscar seus próprios caminhos. Então, é isso. Aí, o pecado sendo consumado gera morte. Pois é, que interessante. Então, o que acontece, que a gente tem que separar, são as consequências mesmo. A causa é a mesma. Você entendeu aqui? A causa ela sempre se repete, mas as consequências são diversas, né? Por exemplo, se eu contar uma mentirinha, e é complicado ao mesmo tempo isso pelo seguinte: se eu contar uma mentirinha, aparentemente ela será inofensiva hoje, mas se eu ficar insistindo nela, futuramente eu posso mentir sobre algo muito sério, algo muito mais difícil.
e causar um problemão. Veja, só vai aumentando, né? Então, às vezes a pessoa costuma, né? Não tem nada a ver, o homem tá lá. Vou citar o homem, né? Ter amizade com mulher, ou trocar mensagem com mulher no WhatsApp, ficar de conversinha, não tem nada a ver. Aí isso vai aumentando, quando vê se torna uma traição. E a pessoa não percebe, aqui diz que a gente vai sendo engodado, vai sendo enganado, levado, atraído. Quando você vê, já foi, né? Quando você vê, já foi. Então, a consequência ela é diferente. Uma mentirinha de um adultério, por exemplo. O adultério envolve famílias, envolve, às vezes, filhos. É um problemão, né? Mas, veja, a causa é a mesma, né? A causa ela vai ser a mesma, né? Então, realmente, nas consequências existe. Eu concordo com isso e não tenho problema com isso, não é? Na questão de que realmente... existem consequências piores e outras não tão ruins assim. Mas tudo é pecado. E sabe qual que é o problema, irmão? Sabe qual que é o problemão? O problema é que nós vivemos hoje muito isolados, cada um na sua, sabe? Às vezes você vive numa realidade, numa cidade do interior, você que tá me ouvindo aí, às vezes você não sente tanto isso. Mas nas grandes cidades a gente vive muito isolado, cada família na sua e às vezes cada cônjuge na sua, sabia? O trabalho, as atribuições, quando vê nem os cônjuges conversam mais, que dirás as famílias, né? Os membros de uma igreja, de uma congregação ali, né? Isso é um problema, E o pastor Samuel Santos sempre fala, né? Que a gente não pode ser igual caixa preta de avião. Por quê, irmão? Caixa preta de avião. Seu Aprígio gosta dessas, hein? Por quê? Só descobre o problema quando cai. Aí você abre a caixa preta e descobre o que tinha lá. Olha só, né? Aí é complicado, né? Sendo que Tiago, capítulo 4, versículo 16, fala que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Olha que tremendo isso. A gente fala, né? Chega para algum amigo, sim. Eu tenho meus amigos de confiança, aqueles que eu confio mesmo, né? E muitas vezes nós não vemos isso mais nas igrejas. Isso aí se torna um problema, sabe? Então assim, pecadinho, pecadão, não sei o que. Eu acho que a gente tem que ir na raiz. Acho que a gente tem que chegar e ir lá na raiz. Não, irmão, peraí. Se é pecadinho, se é pecadão, vamos ver isso aí. Vamos resolver, né? Que aí a gente já corta o mal pela raiz. Se vai ser um pecadinho ou pecadão, não importa, já corta ali. Irmão, tô com uma dificuldade nessa área, rapaz. Pensa. Irmão, vamos conversar, vamos resolver. E quando você traz a luz, né? Isso é pra todo mundo, né? Igual eu falei, todos somos carentes da graça de Deus. Quem dera, eu não sou melhor do que ninguém. Sou o menor da casa de meu pai. Meu Deus. A gente traz a luz, eu tô meio triste, eu tô sentindo tal coisa, eu tô sentindo raiva. Quando você joga a luz naquilo ali, você acaba, você destrona aquilo ali, né? Agora a gente fica guardando, remoendo, segurando aquilo, tal, né? Você vê, Davi adulterou por quê? Era para ir para a guerra, não era tempo de ficar. Ele escolheu o seu próprio caminho e não a vontade de Deus. Ele ficou. E ali o bicho preparou, falou, agora eu te pego, já que você não fez o que Deus pediu para você fazer, você tá vulnerável, eu vou pegar você. E ali ele viu que não devia ver, a mulher também deu sopa, né? Nem vou entrar nesse mérito, né? Foi lá, tranquila, o rei deve estar na guerra, não tem ninguém. E o rei tava dando ali sopa também e pronto, né? E ali já entrou no coração, virou o mau desejo foi crescendo, né? Crescendo e deu um problemão, né? Virou pecado, foi sendo alimentado e aí o pecado gerou a morte, como a Bíblia diz mesmo, né? Que o pecado gera a morte, todo pecado. A consequência sim, ela muda sim, mas todo pecado é pecado, não é? Tanto é que aqui em Lucas capítulo 12, versículos 47, a gente não nega isso. Diz que o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de poucos açoites, digna de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Então a consequência é isso aí. A punição vai ser maior. Mas veja, o que eu quero que você entenda, estou finalizando já quase, é que pecado é pecado e acabou. E tá assim, é real, é a realidade nua e crua, né? Sem Jesus, não tem jeito, né? Sem ele não dá.
Sem a graça dele, não tem como. Sem a graça dele, não dá, não vai. Por quê? Veja como o negócio é sério, né? Em Mateus capítulo 5, Jesus põe uma lista, né? O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Vou citar aqui o versículo 27. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Olha só, Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, antigamente, olha como que o negócio ficou mais sério. A graça é melhor. É mesmo, é? Olha como o negócio ficou sério. Antigamente precisava fazer, né? Por isso que temos tantas listas de pecados no Antigo Testamento. Precisava cometer. Agora não. Veja a questão da graça. Igualou tudo. O que a Bíblia está demonstrando? Não tem mais listas e isso e aquilo e pecadinho e pecadão. Na consequência, sim. Mas a causa é a mesma, né? A causa é a mesma. Então, a Bíblia está demonstrando isso. Qualquer que pensar, eu pensei, eu só pensei, a irmãzinha lá tal, a mulher lá. O homem só pensou, ele nem consumou o ato, ele já adulterou com ela. Vai pro inferno do mesmo jeito se não pedir perdão, né? Do mesmo jeito. Se eu tô aqui falando da Bíblia e eu fico pecando, vou pro inferno do mesmo jeito, né? Se eu fico só mentindo, da mesma coisa, entendeu, irmãos? O que eu quero que fique claro é que ninguém é melhor do que ninguém. Não tem aquele que é profeta, é professor, é pastor, é doutor em teologia. Se não se arrepender, irmão, vai pro inferno do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. Meu Deus. Mas tem a solução para isso, né? Em 1 João, nós lemos que Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. E ele veio para nos perdoar, independente do pecado. E nós carecemos da graça dele, né? Nós carecemos da graça dele. O mesmo texto que diz, Romanos, capítulo 3, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, no versículo seguinte diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É pela graça, irmão. A graça dele nos faz triunfar sobre o pecado, seja qual for, né? Seja qual for, né? Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, se a gente vive pecando, assim, de propósito, sabe? Eu sei o que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Mas eu faço o que eu não tenho que fazer. Então, de propósito, eu estou fazendo isso. Então, a Bíblia diz que eu não permaneci nele. Porque se eu permaneço nele, eu não peco. Está escrito aqui, qualquer que permanece nele não peca. Outras traduções, não vive pecando, né? Versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então a solução para o pecado é estar em Deus, é estar firme com Jesus. Que aí não tem pecadinho, não tem pecadão, é todo pecado, é perdoado. E nós vivemos em liberdade. Aí o pecado ele é um acidente, aconteceu ali, você irou, não devia irar, você, né? Você tem a consciência, né, de que aquilo faz mal. Que um pecadinho hoje, uma mentirinha hoje, vira uma mentira maior amanhã, e quando vê você mentiu para a família toda, aí você mentiu para toda uma sociedade, e aí acabou. Aí se torna algo incontrolável, entende? Então não tem uma fofoquinha hoje e tal. Se você ouve fofoca, irmã, ou irmão, se você ouve uma fofoquinha, você é um fofoqueiro passivo, tá? Você não contou a fofoca, mas você ouviu. Então você alimentou o ego de quem tá fofocando, você parou para ouvir, tá pecando do mesmo jeito. É só um exemplo, tá? Então, acabou. Tem que cortar esses males, né? E a gente luta todo dia. É uma luta, irmão. Todo dia. O caminho é... A porta é estreita. O caminho é mais ainda. É difícil. É difícil. Mas precisamos vencer. Precisamos vencer. Não é? Romanos, estou encerrando. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só que lindo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim,
condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Novidade de vida, né? Não tem condenação. Isto é, se eu busco fazer a vontade de Deus, se eu me arrependi dos meus pecados. Então, pelos frutos nós conhecemos a árvore, né? Ninguém é perfeito, temos tantas imperfeições, tantos problemas, mas isso não é desculpa, né? Se eu vivo pecando, eu sou imperfeito mesmo, então é assim mesmo, a gente peca mesmo. Se eu me conformo com isso, irmão, então eu não sou de Cristo. Eu não posso me conformar. Quem é de Cristo, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Então, não posso me conformar. Tem que ir para cima, pedir ajuda. Não estou conseguindo. Pedir ajuda para uma amiga, né, irmã? Uma amiga mais madura. Um irmão pedir ajuda para um amigo mais maduro. Um irmão na fé, um discipulador. Não tá dando certo, cara. O trem tá feio aqui. E um vai ajudando o outro. A igreja é isso. A igreja foi feita para andar junto. Não cada um por si, Deus por ninguém. Então, se a gente fizer isso, depois que cai é muito pior. Depois que adulterou, depois que matou, que roubou, que fez um pecado de consequências mais graves, é muito pior. Então é melhor remediar antes, né? É melhor prevenir antes do que remediar depois, né? Então, resolver antes de causar o problema é muito mais fácil. Fica muito melhor, né? Do que deixar ali e tal. Então é preciso ter essa consciência, meus irmãos. E vamos lá? Estamos quase encerrando, né? Vamos ver quem mais participou aqui, né? O cantor Maurício Pedroso participou aqui. Cantora Maria Rodrigues, de Goiânia. De Goiânia, Goiás. Participou aqui, né? Vamos ver aqui. Vou colocar o áudio dela aqui, da irmã missionária Maura, né? Que está na escuta da programação. Bom dia, irmão Jean, a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostamos de você também, hein? Glória a Deus por isso. Agradecemos a Deus por ter vocês aí fazendo a alegria da nossa casa todos os dias. Amém. Né? Que Deus abençoe, continue abençoando grandemente cada um de vocês. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Maior Amor. Bom dia. Amém. Que bênção. Ela tá lá em Várzea Comprida, né? E ela mandou mais um áudio aqui. Eu vou colocar agora. Vou colocar agora o áudio da missionária Maura. Vamos ver aqui. Aleluias. É verdade, irmão. Não existe pecadinho nem pecadão. Cada ato tem suas consequências, né? A glória de Deus, isso tudo maravilhoso. Que nós, como igreja, estejamos orando, né? Pela vida espiritual, vida conjugal da nossa irmã Alessia e Messias. Estão vivendo mais ou menos isso, mas que Deus venha estar abençoando ali, abrindo a mente, o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Lindo estudo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando, né? Vamos estar orando. Não é brincadeira, não. Todo mundo tá sujeito, né? Todo mundo tá sujeito e Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é maravilhoso e cuida de nós. Um abraço, Valdossan de Gurupi, tá confirmando a audiência. Um abraço, meus irmãos, Deus abençoe. É isso, né? A irmã Maria Rodrigues, né? Tô vendo aqui, irmãos, tô vendo se tem mensagem. Meu Deus, ultimamente eu tenho falado demais. Olha só, daqui a pouco complica, hein? Eita, cantora Maria Rodrigues, que palavras abençoadoras, glória a Deus. É isso, né? É isso, né? Temos que perseverar, né? Temos que perseverar, ajudar uns aos outros, ninguém tá sozinho, nós somos igreja do Senhor. Nós precisamos estar juntos uns com os outros, né? Mesmo quem estuda a Bíblia, né? Mesmo quem... É pena que o tempo é curto, ela disse aqui, a cantora Maria Rodrigues. Verdade, dá pra ficar umas 2 horas aqui, né? Vamos ver, quem sabe pro ano que vem outro horário aí, um negócio diferente. Pois é, vamos resolver isso, tá bom, meus irmãos? É isso. Espero que tenha edificado as suas vidas, assim como edificou a minha, não é? Tem jeito, né? Todo pecado, independente de qual seja, tem jeito, né? É Jesus.
Todos nós carecemos da graça dele. Pode ser da Deus é Amor, da Presbiteriana, da Batista, da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, Quadrangular. Pode ser aonde for, da onde for. Precisa da graça de Deus, carece da graça de Deus, né? É isso. Deus bendiga, Deus abençoe a todos. Eu vou indo embora. Sábado que vem, se o Senhor permitir, voltaremos aqui com mais um programa Por Dentro da Bíblia. Fui! Um abraço para você. Paz do Senhor. Você acabou de ouvir Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.